7 horas e 21 minutos. Repita. 7h21. No mesmo assunto, nós vamos para os desdobramentos políticos. Porque esse tipo de ação do GAECO, alguém disse aqui, cai como uma bomba na cidade, porque nós estamos aqui em época de pré-campanha eleitoral, 16, 17 semanas das eleições. E aí é algo que envolve servidores públicos. Vamos lá, Ângelo Rigon. Ninguém pode ser uma ilha de honestidade se estiver cercado de gente que não é certa, ou cercado de problemas. Isso vai acontecer, pode acontecer, tudo indica, em Sarandi e em Maringá, que são 2 das 3 cidades envolvidas. A gente não tem informação, por exemplo, de quem foi alvo em Santa Fé, que pertence à micro-região, e a quem essa pessoa é ligada. Concordo com quem queria dar ao delegado Luiz Alves a reconhecer o papel correto que ele fez ao se dispor à imprensa para esclarecimentos. Mesmo porque circula nos bastidores que não foi ele que indicou o Paulo Machado, que é o acusado, né? Teria sido um terceiro e ele acolheu em seu gabinete. Isso ele não tocou no assunto, sinal que ele vai tomar para si, e pode, né, que ser que tome para si toda essa coisa. Porque isso que me espanta, embora eu elogio ao delegado, é que como é que você contrata, um delegado contrata alguém para o seu gabinete sem ver o para trás mente? Isso é praticamente obrigatório para qualquer autoridade policial, né? Bem, essa é uma situação. Aí a gente tem o filho do vice-presidente da Câmara Municipal também envolvido, não pode sair de casa. Da Câmara de Sarandi. Da Câmara de Sarandi, isso. Não pode sair de casa, teve o celular tomado. E a gente tem 2 indicados, um que está trabalhando no gabinete do delegado Luiz Alves e outro lá na CETRAN. Mas os 2 já trabalharam juntos, né, até recentemente. E a informação que eu tenho é que um terceiro político estaria envolvido, um nome desses que não foram divulgados, teria sido indicado por um outro deputado. Ontem aconteceu, eu estou tentando me segurar para depois os caras não querem me matar na rua, mas ontem o site de um dos acusados, ou, né, supostos, eventualmente, lá na frente, investigados, tirou o link em que havia nomeação do Franco como chefe da CETRAN de Sarandi. Espera aí, mas se está tudo certinho, por que retirar o link do site? É coisa que vai ficar borbulhando na cabeça do eleitor, tanto de Sarandi quanto de Maringá, porque envolve o presidente, que é o Franco, e o vice-presidente, que é o filho do Barbeiro, que é do PP, envolve PL, que os 2 integram o PL, e um deles é indicado pelo PP, é filho de um vereador do PP. Então, o PL de Sarandi, os principais cargos, quem assina o cheque e quem manda, quem que é o presidente, estão envolvidos no esquema. É o PL, é o maior partido do Brasil. E dependendo de quem realmente já se confirmar, indicou, vai se refletir também em Maringá. É só isso. Regiane. Eu acho tão complicado isso, né, se vincular pessoas e atos. A sigla partidária, que também, por mais que ela exista, né, é uma ação de algumas pessoas ali, não sei se a gente deve fazer isso. E enquanto houver possíveis crimes dentro da nota e do que o GAECO está passando, ainda não ter batido o martelo em relação, não tem como a gente aqui apontar o dedo para ninguém, né? E se são indicações, o cidadão que indicou, sendo ele qual for, não tem como controlar a vida da pessoa o tempo inteiro. Então, vamos aguardar aí antes da gente fazer esses pré-julgamentos. Vamos lá, Daniel Matos. Paulo, primeiro, o Paulo Machado, ao qual o Rigon citou, ele na campanha de 2020, ele ajudou um servidor lá do CETRAN, né? Ele fez, junto com esse servidor, quase 1.000 votos. Então, várias pessoas ficam de olho nessas lideranças. E, na oportunidade, isso eu estou falando porque eu conversei com o delegado, né? Quando o delegado fez uma troca em seu gabinete, ele convidou o Paulinho, como é chamado ali na Câmara, principalmente que a gente tinha o convívio com ele, era uma pessoa que estava sempre ali, solista, gente boa. O delegado convidou ele para fazer parte do seu gabinete. O delegado nomeou ele em setembro e as investigações começaram em março. E quando você é nomeado para qualquer cargo público, são uma série de certidões que você tem que entregar. Se tiver uma certidão, pelo menos no meu caso, acho que alguns aqui já foram cargos comissionados, sabe que se você tiver uma certidão negativa, você não vai ser nomeado. Então, assim, quando a Câmara nomeia o servidor, é que está tudo ok com ele, com a Justiça.
senão ele não consegue ser nomeado. Então já é um passo sim, claro que o delegado ontem deu a coletiva, a gente assistiu, ouviu ele, acho que ele pontuou muito bem para não se criar muita notícia polêmica, em volta, muita polêmica. Ele foi, já acho que, se eu não estiver enganado, acho que ele até já afastou, exonerou o Paulinho, até que as investigações terminem e vejam se ele realmente é acusado, se ele não é, o que de fato o Paulinho, estamos falando aqui dele, tenha nessa suposta investigação. Mas vou deixar claro que assim, o cargo indicado, como quem falou, quantas vezes eu fui indicado, ou as pessoas são indicadas, e aí quem me indica não tem nenhuma responsabilidade pelos meus atos. A partir do momento que eu estou lá, eu tenho a responsabilidade pelo que eu faço. Então, se o Paulinho fez, ele pague, e o delegado agiu certo, e todos que estão ali, afastou do Detran, do Ciretran, e que as penas sejam... Primeiro vão desvendar os fatos para que seja concluído as investigações. Daniel, só me permita acrescentar, o Franco também tem um bom conceito entre as pessoas, assim como o Paulinho. E o Franco... O pessoal de oposição, inclusive, gosta do jeito, é um cara de gente boa. Tá? Não, e para ele ser nomeado lá, ele teve que entregar as certidões dele, deve ter passado tranquilo, né? Vai lá, Fernando Tupan, agora a sua vez é desdobramento político, Tupan. Paulo Caetano, o desdobramento político a gente vai saber quando tiver a condenação. Por enquanto é muito falatório e pode ser até mesmo uma caça às bruxas para desgastar algum candidato. Paulo Caetano. Acompanhando aqui atentamente os nossos comentários no YouTube. Talvez vou usar uma palavra que o Edivaldo gosta, talvez algum incauto, alguém que passou, né, não percebeu, mas eu trouxe aqui a explicação de como era toda a situação. Vamos lá, eu vou repetir para vocês, antes de eu tocar para o Edivaldo. O GAECO está investigando a direção lá, a chefia da Ciretran de Sarandi, e alguns servidores estão envolvidos. Então o GAECO já afastou essas pessoas. E eu trouxe aqui exatamente do que se trata, né? Uma investigação começou no ano passado, e aí o GAECO recebeu informação sobre possível esquema de venda de informações. Servidores da Ciretran de Sarandi estavam vendendo informações para alguns despachantes. Ó, o esquema funcionava o seguinte: servidores lá com acesso aos dados vendiam as informações para despachantes, para clínicas de exames toxicológicos e também para uma empresa de placas. Então, eles faziam venda de informação de pessoas que procuravam a Ciretran e estavam com algum tipo de protocolo aberto lá na Ciretran, e isso configura, de fato, crime. Tá certo? É essa a explicação. Vamos lá, Edivaldo Magro, vamos para as considerações políticas desse negócio, que todo mundo aqui tá ligado a partido político, tá ligado a indicações. O delegado já fez o papel dele, botou a cara a tapa, chamou aqui, ó, eu não tenho nada com isso. O cara tá aqui, tal, quero saber de o que você pensa sobre tudo isso. Um pouquinho antes, 2 recortes. Um envolvendo o Rigon, dizendo que o moço lá era de boa índole, tinha um bom trânsito em todo mundo, inclusive era presidente do PL, provável coordenador de campanha de um pré-candidato a prefeito, né? Então, ele tem um trânsito bastante bom lá, que é esse Franco. E com relação à documentação dita aqui pelo Daniel, exigido para nomeação de CC, ela normalmente é simplesmente vista e não estudada. Simplesmente se coloca no envelope, se está as informações ali, normalmente são inconclusivas essas informações e são aceitas. Diferente do que o Daniel acredita, não é tão rigoroso a questão de CCs. Eu sou o testemunho de várias situações, poderia até citar aqui oportunamente de alguns nomes, mas não vou fazê-lo por precaução. O que é interessante observar é que todas as pessoas envolvidas, elas estão, de alguma forma, ligadas direto ou indiretamente a políticos. Eu acho que isso inclui, né, você coloca um ingrediente aí fundamental para se discutir, sim, esse segundo momento, que é a questão política, que a gente saiu da parte técnica e avançou para a questão política, e sempre acontece isso. Todas as vezes que as Detrans ou órgãos públicos são envolvidos em algum tipo de investigação, vai ter sempre indicados políticos nesse ambiente. Com relação ao elogio que se deu ao Luiz Alves, ele não fez mais nada do que obrigação. Um político acuado tem que se manifestar. Então, não existe nenhum, vamos elogiar o Luiz Alves, essas coisas, absoluto. Se há
se ele entende, e me parece que a verdade é essa, é anterior à nomeação do menino lá, do rapaz, está certíssimo o vereador, em que se livrar disso, já exonera, e a culpa é dele. Agora, seria interessante ouvi-lo, né, também, oportunamente, os envolvidos, que deve ter uma versão bastante interessante em relação a isso. Não sei se vai haver alguma acomodação política. Ontem à noite, um jornalista de Curitiba me ligou, que rodava lá em Curitiba a informação que, em função desse episódio envolvendo o PL, poderia haver um afastamento, estaria meio estremecida a relação com o Ricardo Barros, com o PP. Agora, a extensão disso, a verdade disso, ainda está em fase de especulação. Até que ponto esse episódio envolvendo o PL pode azedar a marmita aí dessa relação entre PL e PP? Então, resta aguardar, talvez tenhamos um desdobramento hoje. Então, é isso, Paulo. Tudo liga aos dois partidos. Não, deve ser por isso que o Ricardo Barros postou a foto com o senador Flávio Bolsonaro ontem à noite, então, falando que está tudo certo. E com o presidente nacional do União Brasil, que não houve a reunião anunciada aqui. Quem, Rafael? Pois é, mas a questão do Luiz Alves é o seguinte, se ele ficasse em silêncio, nós estaríamos aqui pautando o silêncio dele. Por que não se manifestou, vereador? Por quê? Então, não é elogiar, é só tecer o comentário de que ele fez corretamente em se pronunciar, porque se foi indicado de terceiro, ele tem mais do que obrigação, e claro, elogio por ser tão rápido, né, para realmente dizer e separar as coisas. Ó, meu assessor não tem nada a ver comigo, por mais que seja meu assessor. Cada um responde pelos seus atos. Então, que bom que ele fez isso. Agora, com relação à política como um todo, cara, a gente sabe que cargo comissionado é indicação política. Na sua, assim, na maioria das vezes. Se não é, integralmente das vezes. Então, assim, na integral das vezes. Então, é esse sentido, realmente, de falar assim, cargo comissionado, isso aqui... É claro que vai ter envolvimento. Vai ser partido não sei o quê, partido ali... Não. Nós temos que desfocar isso. Desfocar. E focar realmente no que importa. Ou seja, existe uma investigação, através do GAECO, que vai se desdobrar situações. E aí a gente vai saber se políticos realmente estavam envolvidos ou não no decorrer da tramitação da investigação. E aí nós temos que o quê? Respeitar as investigações. E não dar juízo de valor ainda, não colocar nenhum juízo de valor com relação ao que está acontecendo. Sim, acontece, é uma bomba que estoura em Maringá, todo mundo fica afoito, todo mundo fica querendo viajar já, fazendo alguma coisa, e a gente já percebe isso. Mas tem que esperar, é isso, a justiça se faz dessa forma, inicialmente com a investigação. Mais alguém? Não, é isso só, seu Paulo. Vai, Ângelo. Sumiu da minha cabeça. Vocês estão... O francês baixou em mim. Então tá bom. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 horas e 33 minutos. Gente, é o seguinte. O que discutimos aqui, tudo foi com base nas informações que o próprio Ministério Público soltou até agora. Então, eu estou aqui replicando o Kim Rafael. Tudo que falarmos fora disso aqui é só especulação. Então, as investigações estão em cursos e os servidores foram afastados. Tá certo? E aí se levanta um monte de suspeita, mas tudo no campo da especulação. Só, agora lembrei, para acrescentar, o Edivaldo tem toda a razão, já existem, inclusive, movimentos para que o PL não integre aquela coligação, que apoiaria um candidato em Sarandi. Vamos ver se o mesmo acontece em Maringá. E ele iria lá para o PSD, que seria muito bem-vindo, eu acho, junto lá com os Cabora. Não sei, né? Eu acho. Não, 7h34. Não, eu vou pro break agora.